Ok. Vamos dar início, então, né, ao nosso estudo de hoje. Eu vou convidar aqueles que puderem se colocar de joelhos em oração, para que a gente possa orar juntos, para a gente poder iniciar esse estudo de hoje. Vamos orar, então? Oremos. Querido Pai Celeste, graças te damos, Senhor, porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco mais uma vez. Hoje é o nosso quarto estudo. Iremos para o capítulo 3. E nós desde já te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem estado conosco e o Teu Santo Espírito tem nos guiado, ó Pai, em todos os dias e a cada estudo também. Rogamos que o Espírito Santo, Pai, venha nos ajudar, o Espírito Santo venha nos auxiliar, Senhor, nos fazer compreender esse livro que é tão importante. Pedimos que possamos compreender a Tua palavra, Senhor, que seja como um bálsamo em nossas vidas, e que possamos tirar realmente, ó Deus, lições e realmente entender, ó Pai, o que o Senhor quer nos passar através da Tua palavra. Nós te agradecemos mais uma vez e te rogamos todas essas bênçãos no doce e sagrado nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Ok, queridos. Então, eu vou pedir que vocês abram a Bíblia de vocês. Vamos abrir juntos aqui, então, o livro de Romanos, no capítulo 4. Esse livro de Romanos hoje, o capítulo 4, vai ser o que a gente vai focar nele, nesse estudo de hoje. Já a página 53 do livro. Veja só o que é que diz a página 53. O quarto capítulo de Romanos é um dos mais ricos da Bíblia em esperança e coragem para o cristão. Em Abraão, temos um exemplo de justiça pela fé, e é colocada diante de nós a promessa da maravilhosa herança para aqueles que possuem a fé de Abraão. Essa promessa não é limitada. A bênção de Abraão se estende tanto a gentios quanto a Deus. E aí ele vai dizer o seguinte: a última parte do verso 17 é digna de atenção especial. Ela contém o segredo da possibilidade de nosso sucesso na vida cristã. Lemos ali que Abraão creu em Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Isso ressalta o poder de Deus e coloca em evidência seu poder criativo. Ok, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada aqui em Romanos capítulo 4. Nós vamos chegar até esse verso 17, que é exatamente o verso que é citado aqui nessa parte do livro. Então vamos ver o seguinte, veja só. Vamos dar uma olhada aqui no livro de Romanos, no capítulo 4, no verso 1, que diz assim: temos, pois, alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Agora Romanos 4, verso 3. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Verso 4. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Então, veja só. Primeira coisa. Olha o que ele começa falando aqui no capítulo 4 sobre Abraão. Primeiro, ele faz uma pergunta, né? Será que Abraão alcançou alguma coisa na vida dele pelo fato dele ser bom? Será que ele foi justificado pelas obras que ele fazia? Será que era por quem ele era? E aí, qual é a resposta? Olha o verso 3. O que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então, veja o que ele diz. Qual foi o motivo que Abraão foi justificado? Porque ele era bom? Porque ele fazia boas obras? Não. Porque ele creu. Então, ele creu. Mas ele creu em quê? Né? Nós vamos ver isso agora. O que foi que ele creu que foi imputado a ele como justiça? Né? Então, veja só. Aqui no verso 4, fala assim, ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Veja só. Primeira coisa, é muito comum, se você for observar, sobretudo, né, os antigos judeus, eles davam um peso enorme às pessoas. Em que sentido? Veja que eles falavam de Abraão, né, e eles usavam Abraão ali como uma pessoa fora do normal, né, fora de série. E eles faziam essa distinção, né, entre sepulcros e coisas, né, normal, sepulcros, profetas, isso. Mas veja só, quando Deus mostra a vida de Abraão, realmente, Abraão foi uma pessoa notável.
Mas repare o que a Bíblia está dizendo sobre Abraão. Veja só, no capítulo 4, no verso 3. Diz, olha, Abraão alcançou alguma coisa por causa das obras dele? Não. Foi porque ele creu. E isso lhe foi imputado como justiça. Agora, olha o argumento que ele vai trazer no verso 4. O Espírito Santo vai trazer para nós. Diz assim, ó, ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. O que ele está dizendo aqui com isso? Ó, se Deus estivesse dando alguma coisa a Abraão, por ele merecer, por ele ter feito algo de bom, não era graça, era dívida. Então Deus teria uma dívida com Abraão. Ou seja, olha, Abraão, você está fazendo tudo certo. Eu tenho uma dívida para com você. Eu vou lhe abençoar porque eu devo lhe abençoar. Eu tenho dívida para com você, Abraão. Então ele disse, não, não é isso. Olha o verso 5. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é imputada como justiça. Então, veja, se Deus está dizendo aqui no verso 5, que aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como o quê? Como justiça. Então, veja, olha o que a Bíblia fala sobre Abraão. O que ela diz sobre Abraão? Abraão, ele creu. Creu naquele que justifica o ímpio. Certo? Então, se ele justifica, Deus justifica o ímpio, significa que quando Deus chamou Abraão, que começou a fazer as promessas para Abraão, qual era a condição de Abraão? Qual era a condição de Abraão quando Deus chamou ele? Ele era um ímpio. Abraão não era uma pessoa, quando Deus chamou Abraão, quando ele era Abrão, né, quando ele chama Abraão ali, Deus vem pregar o evangelho para Abraão. Nós vamos ver isso no Novo Testamento mais ainda, né? Você vai ver que a condição de Abraão ali diante de Deus é uma condição de uma pessoa ímpia. Ímpio, o que significa a palavra ímpio? Ou seja, aquele que é destituído do caráter de Deus. Então, nós vamos ver aqui na construção, né, desse capítulo, que quando Deus chamou Abraão, ele não chamou Abraão porque Abraão era... Deus olhou para Abraão e falou assim, uau, Abraão é uma pessoa que faz muitas obras boas, ele é uma pessoa diferente. Não, não foi isso. Simplesmente foi a graça e a misericórdia de Deus para Abraão, para que fosse manifesto a todo o mundo, nós vamos ver isso, para que fosse manifesto a todo mundo a grande misericórdia de Deus em relação a Abraão, e é isso que ele quer fazer com todos os seres humanos. Veja só que coisa tremenda isso. Olha só, no verso 6. Verso 6 diz assim, assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então, olha que interessante. Veja que o apóstolo Paulo, ele fala que Davi está declarando bem-aventurado a quem Deus imputa a justiça. Mas se você reparar, nesse verso de Salmos aqui que ele está citando, Davi não fala justiça imputada. Percebe? Mas olha o que Davi diz, olha o verso 7. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado a quem o homem não imputa o pecado. Então, onde é que está escrito aí? Fé imputada como justiça. Não está escrito. Mas, olha a revelação que o Senhor nos dá através da sua palavra. Justiça imputada é a mesma coisa que pecados perdoados. Ou seja, perdão dos pecados. Por isso que ele diz, Davi também declara bem-aventurado Deus a quem, o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados o quê? Aqueles cujas maldades são perdoadas. Então veja que o apóstolo Paulo, né, o Espírito Santo através de Paulo diz assim, olha, quando Davi está dizendo que bem-aventurados é aquele que tem a maldade perdoada, ele está dizendo bem-aventurado é aquele que tem a justiça imputada. Ou seja, justiça imputada é o perdão dos pecados. Essa é a bênção de Abraão. Essa é a bem-aventurança de Abraão. Por isso, essa bem-aventurança que Abraão recebeu de Deus foi o quê? O perdão dos pecados. Mas a gente vai ver na vida de Abraão como que foi que isso aconteceu. Por quê? Ele vai fazer uma pergunta agora no verso 9. Romanos capítulo 4, verso 9. Veja a pergunta que ele vai fazer. Ele diz assim, ó, vem, pois, essa bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Olha o verso 10. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Olha o detalhe. Deus não justificou Abraão quando ele já era circuncidado. Não. Quando Deus chamou Abraão, fez a promessa, Abraão creu e Deus imputou a justiça a Abraão, Abraão estava incircunciso. Isso é muito importante. Se os judeus tivessem entendido isso desde o passado, eles não teriam a maioria dos problemas que eles tiveram em relação a Cristo. Porque quando Deus chamou Abraão,
Deus não disse a Abraão, olha, estou aparecendo para você e você tem que se circuncidar agora para eu poder lhe aceitar. Deus não fez isso. Abraão, ainda incircunciso, Deus fez uma promessa para ele, e aí depois que ele fez essa promessa, aí sim. Aí Abraão creu e isso foi imputado como justiça. A circuncisão veio depois. Isso é de extrema importância para nós. Isso é de extrema importância. Abraão recebeu primeiro a justiça, depois da circuncisão. Não vamos entrar nesse detalhe, né, da circuncisão, né? Mas veja só, recebeu o sinal da circuncisão. Então veja que a circuncisão era apenas um sinal, um selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Então repare, a circuncisão ela veio como um sinal da justiça da fé que ele teve quando? Quando foi circuncidado? Não. Quando ele estava na incircuncisão. Então, veja que a circuncisão foi um sinal do selo da justiça da fé que ele teve quando estava na incircuncisão. Então, quando foi que ele realmente foi justificado? Quando foi que realmente a fé operou? Quando ele estava incircunciso. Mas logo depois, mais à frente, ele recebeu o sinal da circuncisão. Repare o seguinte, os judeus no passado, eles não entendiam isso. Então, o que é que eles faziam? Não, você quer ser salvo? Você quer receber as bênçãos de Abraão? Seja circuncidado primeiro. Ou seja, eles invertiam a coisa, eles não entendiam a justiça pela fé de verdade. Então, eles colocavam primeiro coisas que a pessoa tinha que fazer para então Deus ficar satisfeito com ela e aí aceitá-la. Ou seja, eles tornavam o conhecimento de Deus como conhecimento de um Deus pagão. Porque os deuses pagãos que fazem isso, né? Normalmente tem rituais de iniciação e tudo isso. Mas Deus não. Deus simplesmente prometeu a Abraão: olha, Abraão, vai ser assim, assim, assim. E Abraão creu. E Deus foi lá e justificou Abraão pelo fato de ter tido fé em Deus ali naquele momento. Então isso é muito importante. Veja que é uma coisa simples, mas mudou toda a história da nação judaica, a falta desse entendimento. Então veja só, no verso 13, vamos ler o verso 13 agora. Diz assim: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Depois eu vou comentar sobre esse verso. Agora vamos ver aqui o verso 16. Tudo para o verso 16, a gente vai chegar no verso 17. Diz assim: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme à posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Aqui que está o cerne da coisa, aqui que está o centro da questão. Veja só. Primeiro, Deus falou, a justiça de Abraão, tudo que Deus deu a Abraão tinha que ser pela fé, para que fosse segundo a graça e fosse firme para todos. Ou seja, a firmeza da coisa reside no fato de que foi tudo dado a Abraão pela fé. Mas vamos entender isso de forma mais prática. Veja só. Quero continuar aqui a leitura do livro para a gente poder ver alguns detalhes importantíssimos. Veja só o que ele diz. Deus pode chamar as coisas que não são como se já fossem ou já existissem, como a gente leu agora no verso 17. Se um homem fizesse isso, o que você pensaria dele? Está contando uma mentira. Se um homem dissesse que algo existe, quando de fato não existe, estaria dizendo uma mentira. Mas Deus não pode mentir. Logo, quando Deus chama as coisas que não são como se já fossem, é evidente que essa ação divina faz com que tais coisas passem a existir. Olha que coisa interessante. Vamos pensar o seguinte. Pense quando Deus estava ali em Gênesis 1. A Bíblia diz que havia trevas sobre a face do abismo. Isso era o que havia. Havia trevas, né? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, quando Deus falou assim, ó, haja luz, imediatamente nós sabemos que houve a luz. Então, veja, quando Deus falou algo que não existia, aquilo passou a existir, porque ele chama as coisas que não são, não havia luz, como se já fosse. Então, quando ele fala, haja luz, imediatamente a luz incide sobre aquele lugar. Agora, veja só que coisa interessante. Da mesma forma, imagine que você está na sala da sua casa, e na sua casa não tem mesa. E, de repente, eu chego na sua casa e falo assim, olha,
aqui tem uma mesa. Se você ouvisse eu falar isso, você me chamaria de mentiroso. Mas se o próprio Deus naquela sala falasse isso, e ele dissesse, aqui nessa sala há uma mesa, o que ele estaria fazendo nesse exato momento? Ele estaria chamando algo que não é como se já fosse. Então, quando ele faz isso, a própria palavra cria aquilo. Nós já vimos isso também em alguns estudos passados. Ou seja, se eu falasse que existe uma mesa em um lugar onde não existe, eu seria um mentiroso. Mas se Deus falasse que existe uma mesa num lugar onde não existe, a mesa apareceria na mesma hora. Por isso que ele não pode mentir. Então, era isso que Abraão começou a entender ali no passado, né? Nós vamos ver isso. Então, essa foi a fé de Abraão. Abraão começou a aprender de Deus que ele chama as coisas que não eram e não são como se já fossem. E quando ele faz isso, aquilo passa a acontecer. Então, essa foi a fé que Abraão começou a aprender de Deus. Aí ele continua. Em outras palavras, elas vêm à existência por meio de sua palavra. Todos já ouvimos como ilustração de confiança a afirmação da criança que disse: se a mamãe diz que é assim, então é assim, mesmo que não seja. O mesmo acontece com Deus. Olha o que a Bíblia fala sobre a palavra de Deus, né? Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Salmo 33, versos 6 a 9. É este o poder colocado em evidência em Romanos 4,17. Então, quando Deus fala, Deus chama as estrelas, o sol, a lua, nada disso existia. Mas quando ele pronunciou a palavra, ele chamou aquilo que não existe como se já fosse. Isso é muito importante. Então, Abraão tinha que entender isso. Foi isso que Deus vai começar a explicar a Abraão. Vou mostrar para vocês o passo a passo de como Deus foi fazendo. Então, Deus tinha que explicar para Abraão isso e mostrar para Abraão isso. Abraão, a minha palavra é suficiente. Então, quando eu falo, eu chamo aquilo que não é como se já fosse, né? Por isso que Jesus Cristo, no Novo Testamento, ele fala assim, ó, ele é Deus de vivos e não de mortos. Ele chama, ou seja, ele chama as coisas que não são como se já fossem. Por isso que ele fala, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ora, nós sabemos que Abraão, Isaac e Jacó estão mortos hoje. Mas ele disse que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele não é Deus de mortos. Então ele já chama Abraão, Isaac e Jacó de vivos, mesmo eles estando mortos. Mas ele chama as coisas que não são como se já fossem. Ou seja, já está garantida a ressurreição de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então Deus já considera eles como vivos. Antes disso acontecer. Percebe? Olha a firmeza da palavra de Deus. Né? Foi isso que Jesus me explicou ali em Mateus capítulo 22 para aqueles homens que não acreditavam na ressurreição. Né? Eles não criam na ressurreição. E Jesus falou, vocês não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. Né? Então isso é muito importante. Agora repare o seguinte. Vamos continuar ainda em Romanos 4. Eu peço que você abra sua Bíblia agora em Romanos 4, 18 a 22. Olha só, vamos ler juntos. Eu coloquei aqui no slide para a gente ler. Diz assim, Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada do ventre de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi imputado para a justiça. Antes de ele levar Isaac lá para cima, que já foi outro momento de que ele teve que crer contra a esperança, ele teve um primeiro momento onde ele teve que também ali colocar a fé dele com toda a sua força ali. Por quê? Veja só. Vou ler novamente. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada do ventre de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Veja só, foram dois casos em que a fé de Abraão foi extremamente provada e ele teve que crer contra a esperança. Veja só, Deus disse para Abraão o seguinte, Abraão, ele tira Abraão da tenda e diz assim, ó, tá vendo lá as estrelas? Você pode contar? Então, é assim que vai ser a sua descendência. Porém, veja só, quando Abraão olhou para si mesmo, o que ele via nele mesmo? Bom, eu já tenho uma idade avançadíssima.
minha esposa também já está avançadíssima em idade. Nós não temos como ter um filho. Mas olha o que a Bíblia está dizendo. Que ele, ao entender o passo a passo que Deus veio fazendo com ele, eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos algumas coisas em Gênesis, que está no livro Concerto Eterno também, que vem todo o passo a passo de como Deus lidou com Abraão. Se você nunca leu o livro Concerto Eterno, lê pelo menos o início dele ali. Tem um passo a passo que Deus fez com Abraão. É incrível. Mas a gente vai comentar algumas coisas aqui. Então, veja só. Quando Deus chama Abraão, ele diz, você vai ter um filho. A sua descendência vai ser numerosa. Ele poderia olhar e dizer assim, peraí, senhor, não tem como, porque eu já estou velho e eu não tenho como mais ter filho com minha esposa. Mas olha o que a Bíblia fala. Quando Abraão já estava compreendendo, raciocinando o que Deus estava ensinando para ele sobre o Evangelho, olha o que a Bíblia fala. Ele não levou em conta, olha só, sem enfraquecer, na verdade, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada do ventre de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Ou seja, ele pensou no problema que ele tinha, que era a idade avançada, mas isso não levou ele a duvidar. Olha que coisa interessante. Ele poderia cogitar a ideia de que ele era velho, e isso poderia levar ele a dizer o seguinte: não tem como essa promessa se cumprir. Então ele poderia ter pensado e falado assim: não vai ter como, senhor. O senhor, a promessa é até bonita, é tão lindo, mas infelizmente não dá. Quantas vezes a gente faz isso, né? A gente vê Deus falando muito claro pra gente, a promessa tá ali na Bíblia, a gente olha para nossas circunstâncias e fala assim: é tão bonito ver essas coisas, mas comigo não funciona, né? Na prática não dá certo. Por que isso? Porque nós realmente, no fundo, não cremos na promessa. Olha o caso de Abraão. Ele pensou, né, na situação que ele vivia, mas ele não duvidou. Ele falou, olha, se o senhor está falando que vai acontecer, vai acontecer. E aí, quando isso aconteceu, o que é que Deus fez com ele? Olha lá o finalzinho, ó. Pelo que isso lhe foi imputado para a justiça. Então, quando ele entendeu que Deus era plenamente poderoso para cumprir o que prometeu, e que a palavra de Deus era criativa por si só, ele falou, eu vou confiar. E quando ele fez isso, teve essa atitude de crer e confiar, Deus fez o que com ele? Perdoou os pecados de Abraão. Como está escrito, ó, pelo que isso lhe foi imputado para a justiça. Nós vimos mais atrás que ele diz que Davi declara bem-aventurados a quem Deus imputa a justiça, ou seja, o perdão dos pecados. Então, quando Deus olhou a fé de Abraão, os pecados de Abraão foram perdoados ali naquele momento. Então, quando Deus levou Abraão para fora e disse, olhe para as estrelas, e Abraão creu, naquele momento Deus falou, você é justo. E aí, pelo poder da palavra, Abraão foi purificado ali de todos os seus pecados. Então, o caráter de Jesus foi colocado ali, foi imputado a Abraão naquele momento, quando Deus fez essa promessa para ele. Aí você pergunta, então, diante dessa situação, o que Deus quer dizer para mim, individualmente, agora, ó, dia 22 de junho, esse horário da noite? O que isso tem a ver, essa história de Abraão, comigo, aqui e agora? Tem tudo a ver, queridos. Por quê? Veja só. Aprendemos aqui que a fé de Abraão em Deus, como aquele que poderia trazer coisas à existência por sua palavra, foi exercitada ao ele crer na capacidade de Deus em criar justiça numa pessoa destituída dela. Aqueles que analisam o teste da fé de Abraão como se tratasse apenas do nascimento de Isaac, deixam de perceber todo o propósito e beleza do registro sagrado. Essa parte aqui foi a que mais me chamou a atenção desse capítulo. Porque, veja só, normalmente a gente olha para essa situação de Abraão e pensa assim, olha, tudo isso era para o nascimento de Isaac, né? A gente muitas vezes imagina que toda essa controvérsia de Abraão era só para Isaac nascer, e a gente pensa assim, bom, porque estava envolvido a linhagem do Messias, né? Então, Isaac tinha que ficar vivo, a descendência tinha que vir de Isaac. Então, muita gente olha para essa história de Abraão e pensa só em Isaac, que toda essa controvérsia foi por causa de Isaac. Só que, queridos, tem algo muito mais profundo aí nessa história, que é muito lindo isso também, que diz respeito a nós individualmente. Eu quero ler com vocês um texto da Bíblia, mas antes eu vou continuar aqui, porque repare o que ele acabou de dizer aqui nessa página 54. Diz assim, ó, aprendemos aqui que a fé de Abraão em Deus, como aquele que poderia trazer coisas à existência por sua palavra, foi exercitada ao ele crer na capacidade de Deus em criar justiça numa pessoa destituída dela. Quando eu li isso, eu fiquei pensando assim, peraí, como foi que Abraão pensou nisso? Porque, né, normalmente a gente só pensa assim, não, ele creu que Deus suscitaria Isaac. Mas como que Abraão creu que Deus pode criar justiça nele? Do nada. Aí nós precisamos entender isso, olha só. Que coisa tremenda. Olha só.
Quando Deus disse a Abraão que todas as nações da terra seriam abençoadas por meio de sua descendência, ele estava pregando o evangelho a Abraão. Gálatas 3:8. Por favor, anote esse verso aí na sua Bíblia, ou então no seu caderno, alguma coisa assim, Gálatas 3:8. Porque esse verso é muito importante, porque esse verso fala que Deus anunciou ou pregou primeiramente o evangelho a Abraão. E nós sabemos que a palavra evangelho, quando você vai para o livro de Romanos, a Bíblia diz que o evangelho é acerca de Jesus Cristo. Então, quando a Bíblia fala que Deus pregou o evangelho a Abraão, diz que Deus pregou sobre Cristo para Abraão. Então, o que Deus pregou para Abraão? Vamos ver isso. Ele diz assim: portanto, a fé de Abraão na promessa de Deus representou uma fé explícita em Cristo como Salvador dos pecadores. Essa foi a fé que lhe foi imputada para a justiça. Olha que tremendo isso. Então, não foi simplesmente o fato dele pensar assim: vou ter um monte de descendentes no futuro. Aí Deus falou: então você é justo. Não. Abraão conseguiu enxergar naquela promessa Cristo. Como que ele enxergou Cristo? E aí você entende a controvérsia em João 8. Vamos abrir João 8. Tem alguns versos agora que a gente precisa abrir. Vamos abrir juntos João capítulo 8. Abra sua Bíblia, por favor. Em João capítulo 8, no verso 58. Olha só o que Jesus falou para os fariseus. Na controvérsia que eles estavam ali, né? Em João 8, que é um capítulo grandinho. Jesus conversando. E aí eles estavam debatendo ali, né, sobre algumas coisas. E aí Jesus fala assim, ó, olha que coisa interessantíssima. Versos 56. João 8, 56. Fala assim, ó, Abraão, nosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E aí o que foi que aconteceu com os judeus quando Jesus falou isso? Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Veja só, o que aconteceu aqui? Jesus falou, Abraão, esse Abraão que vocês tanto falam, ele viu o meu dia e alegrou-se. Só que qual foi o problema aqui? Os judeus não conseguiam olhar para o Velho Testamento e ver isso lá na Bíblia. Mas será que Jesus falou algo antibíblico? Será que Jesus falou algo que não estava na Bíblia? Será que Jesus falou algo por revelação maior? Ou o que ele falou estava na Bíblia, mas os fariseus não conseguiam enxergar aquilo, os judeus não conseguiam enxergar aquilo? Tudo que Jesus falou estava na Bíblia. Então, veja só, como foi que Abraão viu o dia de Jesus? O que Abraão entendeu além, né? Como que ele conseguiu enxergar além das circunstâncias e ver Cristo? Como foi que Deus pregou o evangelho para Abraão? Então, veja só, vamos dar agora uma olhada em Gálatas. Vamos ver que o apóstolo Paulo compreendeu essa profundidade e o Espírito Santo, por meio dele, trouxe isso para nós. Vamos ler aqui o livro de Gálatas. Vamos abrir juntos. Gálatas, capítulo 3. E nós iremos, então... Eu peço que vocês anotem cada verso desse, né? Para depois deixar bem guardadinho ali na Bíblia. Gálatas, capítulo 3. Olha só o verso 13. Gálatas 3, verso 13. Diz assim, ó, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Verso 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Pergunta, qual é a bênção de Abraão? Nós já vimos lá no Romanos capítulo 4, que a bênção de Abraão, ou a bem-aventurança de Abraão, é o quê? O perdão dos pecados. Então, em Gálatas 3,13, fala que Jesus nos resgatou da maldição da lei para que tivéssemos o quê? O perdão dos nossos pecados, para que essa bênção de Abraão chegasse até nós, os gentios. Por que Jesus Cristo tinha que morrer para que essa bênção de Abraão chegasse até nós? Vamos ver aqui. Ó. Olha o verso 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz e as descendências, como falamos de muitas, mas só, e a tua descendência, que é Cristo. Então veja só que coisa tremenda. Quando Deus falou para Abraão, Abraão, eu vou dar a terra para você e para a sua descendência. É muito comum, né? Numa leitura superficial, a gente olha e diz assim, Deus está falando que vai dar a terra para Abraão, Isaac, Jacó, e todo mundo que vier a partir deles. Mas olha só o que a Bíblia nos diz. Quando Deus falou para você e para a sua descendência, a descendência que Deus queria se referir ali era Cristo, o Messias. Então,
E o próprio Abraão foi aprendendo de Deus a reconhecer isso. Então ele falou, a sua descendência, de ti que vem, né? E aquele homem, aquela descendência que ele estava se referindo, olha o que Gálatas diz, é Cristo. Então, todas as vezes que você for ler o livro de Gênesis, que você vê as promessas de Deus para Abraão, Deus está falando com Abraão e com quem? Com Cristo. Ali é uma promessa de Deus para Abraão e para Cristo. Então, isso é muito importante da gente entender, porque se Cristo, se tudo que Deus está falando para Abraão, ele está falando para Cristo, então a nova aliança, o novo pacto que Deus estava fazendo já ali com Abraão, só poderia ser ratificado por meio de quem? Por meio de Cristo. Então, por isso é importante a gente perceber essa situação, porque, reparem, Deus faz uma aliança com Abraão, mas ela só vai ser ratificada quando Jesus Cristo vem em carne e osso. Quando Jesus está ali, agora olha que coisa perfeita isso. Quando é que Jesus, no livro Conceito Eterno, fala sobre isso? Quando foi o dia que Abraão viu Jesus? Como Deus foi ensinando a Abraão, né, sobre Jesus, sobre o Messias, certa vez em Gênesis 14, Melquisedeque sai ao encontro de Abraão. E ali Melquisedeque faz pão e vinho naquele momento. Abraão conseguiu enxergar ali a figura do Messias Melquisedeque. Ele conseguiu enxergar que ali era realmente uma representação de Cristo para ele. E aí, quando Jesus fala assim para os discípulos, para os judeus, Abraão viu meu dia, ele se alegrou naquele momento ali. E aquele foi um dos momentos em que ele se alegra. Mas ao longo de toda a história da vida de Abraão, Deus vai pregando Cristo para ele. De forma que ele já conseguia enxergar Cristo pela fé. Por isso que Jesus fala, Abraão viu o meu dia. E alegrou. Porque Deus pregou primeiro o evangelho a Abraão, como diz lá em Gálatas 3. Então Abraão foi ensinado por Deus a crer no Messias. Por que Deus fez isso? Pensando em nós. Eu quero que você abra, por favor, Hebreus capítulo 6. Veja só, Hebreus capítulo 6. Vamos ler aqui juntos. Hebreus capítulo 6, verso 13. Olha o que ele diz. Porque, quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Agora, olha o verso 17. 16. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança própria. Então, veja só, Deus já tinha dado a promessa para Abraão, Abraão já tinha crido, mas depois de Abraão já estar crendo, Deus ainda jurou em cima da palavra. Quer dizer, olha que coisa incrível. Não precisava fazer isso. Se Deus falou, nós sabemos que a palavra é criativa, então a palavra por si só já iria fazer. Mas Deus é tão maravilhoso, tão tremendo, que mesmo a palavra já sendo criativa e Abraão já crendo, Deus pensou em nós. Ele falou, para dar ainda mais segurança para eles, eu vou jurar pelo meu próprio trono. Deus jurou pela própria vida dele, ele jurou por ele mesmo. Ele falou assim, eu juro por mim mesmo. Se a palavra não se cumprir, eu boto eu mesmo em jogo. Percebe que coisa tremenda isso? Então, olha que consolo nós temos nas promessas da palavra. Quando Deus prometeu isso pra gente, ele está dizendo, ó, a minha vida está em jogo. Eu me coloquei a mim mesmo. Eu interpus com o juramento, e como não tem ninguém por quem eu jurar, vou jurar por mim mesmo, então. Então, pela minha vida, eu digo para você, ó, nunca te deixarei, nunca te desampararei. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é tão maravilhoso, queridos. Queridos, Deus nunca nos deixará, nunca nos desamparará. Se ele fizesse isso, ele colocou ele mesmo. Você percebe que coisa tremenda isso? Ele colocou ele mesmo em jogo. Então, as promessas de Deus são extremamente seguras. A palavra já é criativa. E ainda assim, ainda colocou um juramento por cima, ou seja, para que por duas coisas imutáveis, a palavra e o próprio juramento, nos quais é impossível que Deus minta. É impossível, não tem como ele mentir. Porque se ele já falou, aquilo naturalmente já vai acontecer. A própria palavra já vai criar, então não tem como ele mentir em relação a isso. Através disso, ele nos dê esperança. E que a gente possa colocar como um âncora da alma. Dizer assim, não, realmente, isso aqui é imutável, isso aqui não muda. Então, essa foi a fé que ele quis mostrar para Abraão, pensando em nós. Ou seja, olha, Abraão, minha palavra já é criativa, então eu vou me interpor
colocando minha vida em jogo para você. Pensando em mim. Para dizer assim, olha, Ivan, você não precisa duvidar de minha palavra. Então, quando ele estava falando com Abraão ali, ele estava falando com Abraão e com quem? Com Cristo. Mas então, onde entra Isaac, Jacó e todos os outros que vêm depois? Onde entra a gente, então? Se a promessa é só para Abraão e para Cristo. E vem o final, volta lá. Gálatas capítulo 3, novamente. E olha como nós entramos na questão agora. Onde nós entramos nessa situação? Veja Gálatas capítulo 3. Coisa mais linda do universo. Gálatas 3. E aí vamos ver aqui no verso 29. Gálatas 3, 29. Diz assim, ó, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Olha só, a promessa é para Abraão e para Cristo. Então, se a promessa é para Cristo, qual é a única forma de eu, aqui em 2023, receber essa herança da promessa? Eu estando em Cristo. Então, a promessa é para Abraão e para Cristo. Então, todos aqueles que são de Cristo, que estão em Cristo, são participantes, junto com Cristo, da promessa. Cristo compartilha todas as bênçãos das promessas que Deus fez a Abraão conosco. Então, tudo aquilo que foi escrito ali, toda a promessa de Deus para Abraão é nossa. Jesus compartilha conosco, porque ele diz assim, ó, são minhas, mas eu compartilho com vocês. Então, veja que coisa tremenda. Vamos pegar aqui um exemplo, né? Para que vocês possam perceber, junto comigo aqui, a extensão das promessas de Deus para Abraão. Veja só. Lembrando, Deus pregou o evangelho para Abraão. Qual é uma das coisas que o evangelho diz? Que haverá uma nova terra, né? Novos céus e nova terra. Agora, abra Gênesis, por favor. Gênesis capítulo 13. Vamos ver aqui, Gênesis capítulo 13. Vamos ver como foi que Deus pregou isso para Abraão. Tem várias coisas que a gente poderia citar aqui. Mas eu vou pedir que você leia depois o capítulo do livro chamado Concerto Eterno. Logo no iníciozinho ele vai começar a falar sobre Abraão ali. E ali vai ser muito tremendo quando ele vai dizer tudo que Deus pregou ali para Abraão. A ressurreição dentre os mortos, a nova terra, tanta coisa linda e incrível. Mas a gente vai citar só algumas coisas. Veja só. Gênesis capítulo 13. Vamos ver aqui a promessa que Deus fez para Abraão aqui no capítulo 13. Verso 15. Olha o que Deus está dizendo para Abraão. Gênesis 13, verso 15. Diz assim, ó. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência, que nós já sabemos quem é, para sempre. Agora pergunta, essa terra que nós estamos vendo hoje, do jeito que ela está, cheia de mácula de pecado e maldição, é essa terra que Deus vai dar a Abraão, que Deus prometeu? Não, porque essa terra não vai ficar para sempre, do jeito que está, amaldiçoada pelo pecado. Então, se Deus disse para Abraão que ele e a descendência dele, que é Cristo, iriam herdar uma terra que é para sempre, e lá em Gênesis 17, Deus confirma isso de novo, ele fala que seria uma proteção perpétua e eterna, só existem duas situações aí. Se você for observar Gênesis 13, você pode ler depois Gênesis 12 até o 17, você vai reparar que Deus fala assim, ó, olha a construção do que Deus faz com Abraão. Ele fala assim, Abraão, você vai herdar essa terra. Aí depois ele diz para Abraão, você vai morrer, e a sua geração, na quarta geração que vem para cá. Aí depois ele diz, você vai herdar a terra para sempre. Aí Abraão, o que Deus estava ensinando para Abraão? Ó, a terra é minha, mas eu vou morrer, mas eu vou herdar a terra para sempre. Nisso aí, olha o que Deus já está explicando para Abraão, só com essas promessas. Bom, o que Abraão começou a entender? Ah, se eu vou herdar a terra, e eu vou herdar essa terra para sempre, mas antes eu vou morrer, significa o quê? O que Deus pregou para Abraão naquele momento? A ressurreição entre os mortos. Porque ele entendeu, peraí, se eu vou morrer, mas eu vou herdar essa terra para sempre, então eu vou voltar a viver. Então Deus pregou a ressurreição para Abraão. Mas peraí, se eu vou voltar a viver e a terra vai ser me dada em possessão perpétua para sempre, então os mortos, quando ressuscitam, vivem para sempre. E se Deus está me prometendo uma terra, e essa terra vai ser para sempre, então não é mais essa terra daqui. Porque os céus e a terra passarão. Então, a terra que Deus vai me dar é uma nova terra, a terra restaurada. Então, não é essa terra maculada pelo pecado, é a terra em possessão perpétua. Então, Deus foi pregando para Abraão, passo a passo. É por isso que em Gênesis 22,
quando ele manda ele matar Isaac, ele já tinha a base da fé dele. Deus já tinha ensinado a ressurreição para Abraão. Então, como foi que Abraão pensou? Não, Deus está mandando matar Isaac, mas em Isaac vai ser chamada descendência. E agora? Ele falou, não, mas Deus pode ressuscitar os mortos. Então ele já tinha base, Deus já tinha ensinado isso para ele. Então quando ele vai levando Isaac, ele já foi crendo que os mortos ressuscitam. Hebreus 11 fala isso. Ele já foi lá crendo, não, os mortos vão ressuscitar. Ele vai ressuscitar Isaac de novo da morte. Por quê? Nas promessas ali em Gênesis 12, Gênesis 13, Deus já estava ensinando isso a Abraão, já desde cedo. Então Abraão foi praticando a sua fé. Percebe? Então ele foi praticando a fé de tal forma que tudo que nós cremos hoje, ele cria no passado. Deus foi ensinando, pregando o evangelho a Abraão. Pensando em quem? Pensando em nós. Para que essas promessas fossem desfrutadas por nós também. Então, por isso que Estevão, aí eu peço que você abra em Atos capítulo 7. Gente, isso é muito incrível. Veja em Atos capítulo 7, e aí eu vou finalizar aqui, fazendo essa história de Estevão, e outro detalhe, né? A gente poderia fazer um estudo específico só sobre as promessas de Deus para Abraão e as aplicações dela na nossa vida. Veja só, Atos capítulo 7. Olha só como Estevão entendeu isso. Gente, olha que coisa linda isso. Os judeus não quiseram nem ouvir Estevão. Estavam com os ouvidos assim já. Eles queriam matar Estevão pelo que ele estava falando. Mas olha que coisa linda. Olha o que diz Atos capítulo 7, verso 2. Quando Estevão começa a discursar. Ele diz assim: Homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: Sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele, a sua descendência, não tendo ele ainda filho. Olha o que ele está dizendo aqui nesse verso 5. Olha só. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela. Olha o que Estevão está dizendo. Ele está dizendo para os judeus, gente, prestem atenção. Deus prometeu a terra para Abraão, essa terra que vocês estão pisando agora, mas Abraão não herdou o espaço de um pé. Ou seja, ele está dizendo assim, gente, não é aqui. Nós não temos cidade permanente aqui. Não foi essa terra que Abraão herdou, não. Abraão morreu sem um espaço de um pé. Né? Então, ele está dizendo, não é aqui, não é isso. Né? O Evangelho, Cristo Jesus, ele vai nos dar uma nova terra. Então, ele vai começar, né, a discursar a partir disso. Veja que ele tinha esse entendimento. Ele falou, gente, vocês ficam pensando que você tem cidade permanente aqui, porque os judeus pensavam que Jerusalém era permanente. E Paulo já tinha dito também, né? Lá em suas, ele fala depois nas epístolas, ele fala assim, ó, não temos aqui cidade permanente, porque essa era a ideia da cabeça dos judeus. Não, Jerusalém vai ser exaltada, Jerusalém vai ser restaurada, Jerusalém vai isso, vai... E não, ele fala, não, isso não vai acontecer. Então ele fala, é novos céus e nova terra, olhem para Abraão, percebam as coisas do evangelho lá desde Gênesis. Não é essa terra que vocês vão herdar, é a nova terra. E essa terra foi prometida para Abraão e para a sua descendência, que é Cristo. Mas como os judeus começaram a entender o raciocínio de Estevão, os ouvidos dele ficaram o quê? Coçando. A Bíblia fala que eles já ficaram como ali. Não quero ouvir isso, porque o que é que Estevão fez? Ele só mostrar Cristo desde o Gênesis. E isso para eles foi um absurdo, né? A ponto de que eles começaram a realmente, eles tapavam os ouvidos para não ouvir Estevão e mataram Estevão. Mas simplesmente foi o que Estevão fez. Pregou justiça pela fé desde Gênesis. Foi isso que Estevão fez. Estevão entendeu a controvérsia envolvida ali com Abraão, e que era com Abraão e Cristo. E nós também, né? Estamos em Cristo. Então, olha só quanta coisa tremenda, meus queridos. Agora, olha só. Observe agora a força dessa fé. Seu corpo já estava praticamente amortecido devido à idade, e Sara estava em condição semelhante. O nascimento de Isaac, por meio desse casal, não era mais provável do que restituir a vida a um morto. Esse evento era um símbolo do poder de Deus de vivificar para uma vida espiritual os que estão mortos em delitos e pecados. Abraão esperou contra a esperança. Não havia nenhuma possibilidade humana de que a promessa se cumprisse. O que Deus queria ensinar ao trazer Isaac do nada para a esposa de Abraão? Olha o que Deus estava ensinando. Assim como é impossível
você ter um filho de você mesmo, eu tenho que intervir, eu tenho que gerar Isaac na sua esposa, assim também você não pode produzir justiça. Mas assim como eu suscitarei Isaac de dentro dela, eu vou suscitar justiça de dentro de você. É isso que Deus estava ensinando para Abraão. Então, quando Deus fala justiça, a justiça realmente brota de dentro de nós. Então, isso é muito importante. Deus não quer simplesmente colocar uma capa sobre nós. Deus quer gerar Isaac em nós, ou seja, o Isaac é a justiça de Cristo em nós. Ele quer gerar de dentro para fora. Então, Abraão creu nisso. Ele entendeu que essa história com Isaac, Deus estava mostrando ali como que ele faz a justiça dele no ser humano. Não tinha possibilidade de Isaac sair da esposa de Abraão, assim como não tem possibilidade de sair justiça de dentro de nosso coração. Mas assim como ele suscitou Isaac de dentro daquela mulher, ele vai suscitar a justiça de dentro do nosso coração. Não existe justiça no coração humano. Tudo que existe no coração humano é maldade, corrupção, inveja, ódio, adultério, homicídio, tudo isso. Mas Deus falou, eu colocarei um coração novo em você. Então, quando ele diz que nós somos justos, ele quer que a gente creia de que ele realmente está fazendo brotar justiça de dentro de nós. E não simplesmente uma justiça de fora. Ele imputa a justiça em nós, e ao mesmo tempo que ele imputa a justiça, ele faz criar justiça em nosso coração. É isso que o nascimento de Isaac, Deus queria ensinar para Abraão, e ele quer ensinar para nós, que a justiça vai brotar de dentro. Assim como também ele gerou Cristo em Maria, ele quer gerar Cristo em nós. O mistério do Evangelho é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, quando a Bíblia fala assim, ó, hoje vos nasceu o Cristo Salvador, toma essa promessa para você. Não, Deus está dizendo isso para mim. Hoje Jesus nasceu em meu coração. Hoje vos nasceu o Cristo Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Cristo quer nascer todos os dias em meu coração. Então, nós precisamos convidar, Senhor Jesus, nasça em mim hoje. Então, clame a promessa. Hoje vos nasceu o Cristo, o Salvador. Né? É isso que Deus quer fazer, gerar Cristo todos os dias em nós, para permitir que Jesus viva em nós. E aí, por fim, queridos, assim, tudo conspirava contra isso. Seja, tudo conspirava contra Isaac nascer. Não tinha evidência nenhuma. Mas sua fé se apegou à imutável palavra de Deus e nela descansou. Ele creu em seu poder de criar e vivificar, como que isso lhe foi imputado para a justiça. Observe agora o propósito final de tudo isso. Olha o propósito final, verso 23 ao 25. E não somente por causa dele está escrito que ele foi imputado, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, olha o propósito final. Deus ensinou tudo que ele tinha para ensinar sobre Cristo a Abraão. Abraão creu em Cristo, creu no Messias vindouro e desfrutou toda a justiça pela fé. Aí ele diz, então isso não foi escrito só por causa de Abraão, foi por causa de nós. Para que olhando para o que Deus fez com Abraão e como ele, o poder dele na vida de uma pessoa, nós também que cremos no mesmo que Abraão creu, porque Abraão creu no Messias, nós crendo em Cristo, nós também seremos justificados assim como Abraão foi. É esse o ensinamento. A mesma bênção que Abraão teve, a mesma intimidade que ele teve com Deus, porque Deus chamou Abraão de meu amigo. Então, a mesma intimidade, nós precisamos perceber, partiu de Deus e não de Abraão. Essa coisa de chamar Abraão de meu amigo, não é porque Abraão era bonzinho, e aí Deus falou, eu agora quero ser seu amigo. Não. Abraão era ímpio. Desde o início, quando Deus chamou Abraão, ele não era circuncidado, ele não tinha ainda, ele não entendia quem era Deus ainda. Se você for ver quem é a família de Abraão, o pai de Abraão, você vai ver lá, né? A adoração a outros deuses e tudo isso. Mas Deus chamou Abraão e disse, eu vou lhe ensinar quem é Jesus Cristo, quem é o Messias. Eu vou lhe mostrar quem eu sou. E Deus ensinou a Abraão, né? E também Deus está tão disposto a ensinar a nós como ele esteve disposto a Abraão. E aí, por fim, ele diz, assim, a fé de Abraão era a mesma fé que precisa ser a nossa, e era posta sobre o mesmo objeto. O fato de que é pela fé na morte e ressurreição de Cristo que temos a mesma justiça imputada a nós que foi imputada a Abraão, revela que a fé de Abraão era igualmente na morte e ressurreição de Cristo. Todas as promessas de Deus a Abraão era destinada tanto para nós quanto para ele. E na última frase do livro desse capítulo ele fala, tenha a simples fé de Abraão. Como ele alcançou a justiça?
não foi por levar em conta o amortecimento e impotência de seu próprio corpo, mas sim por se mostrar disposto a conceder toda a glória a Deus e por ter forte fé que Deus poderia trazer à existência todas as coisas a partir daquilo que não existia. Você, portanto, da mesma forma, não leve em conta a fraqueza de seu próprio corpo, mas o poder e a graça de nosso Senhor. E esteja certo de que a mesma palavra capaz de criar um universo e ressuscitar os mortos pode também criar em você um coração puro e vivificar você para Deus. Assim, você será um filho ou filha de Abraão. Melhor ainda, um filho de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, meus amados, que essa fé, né, de que a mesma palavra que criou o universo é a mesma palavra que cria um coração novo em mim, possa existir em nós. Que nós não sejamos incrédulos de achar que não, isso não vai acontecer comigo. Não, isso é para mim sim. Tudo que Deus explicou para Abraão, veja ali, na forma dele lidar com Abraão, o que ele quer que você entenda. Tudo que ele fez na vida de Abraão, de explicar ali para Abraão, foi para me explicar, foi para lhe explicar a maneira que ele quer fazer em mim e em você. Então, Abraão era, no início, Abraão não entendia nada sobre Deus. Mas depois que ele passou a aprender, né, e ele teve duras provas também, né, porque às vezes ele falhou, mas Deus cumpriu a boa obra que ele tinha em Abraão. Da mesma forma, em nós, Deus vai cumprir. Aquele que começou boa obra vai cumprir em nós. Então, meus amados, eu convido você a ler o livro Conceito Eterno, pelo menos a parte do início, toda aquela parte que ele fala sobre Abraão. E você vai ver coisas tremendas ali na palavra de Deus, né? Onde fala ali como Deus explicou a Abraão, né? Algumas coisas que a gente já comentou aqui hoje, da ressurreição, da vida eterna, da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E que ao entender essas coisas, que a sua fé seja fortalecida de tal forma que você realmente tenha um novo coração hoje, e não amanhã, nem depois de amanhã, mas agora, nesse exato momento. Porque o dia da salvação é agora. A palavra de Deus diz que é hoje. E eis aqui agora o dia da salvação, como diz 2 Coríntios 6:2. Queridos, que o Senhor Deus nos abençoe. A que a gente tenha a fé de Abraão. A fé que realmente Deus fala, e ainda que aquilo pareça tudo contrário, eu olho para as circunstâncias e não vejo, ainda assim eu repouso no que Deus fala. E que o Senhor nos ajude que essa fé seja vista no povo dele nesses últimos dias, no nome de Jesus. Vamos orar então, queridos? Para a gente poder fechar esse capítulo tão tremendo. Pequenininho, mas tremendo. Oremos, Deus. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos mais uma vez juntos para tratar de assuntos tão importantes e tremendos, Senhor, nesses últimos dias. Rogamos ao Senhor, Pai, a fé de Abraão, que possamos alcançar essas promessas, ó Deus, ainda em nossa vida. Rogamos ao Senhor, Pai, que o Senhor nos ensine, assim como o Senhor esteve disposto a ensinar passo a passo a Abraão, nos ensine também, Senhor. Nos ensine a ter essa fé, Senhor, que se apodera da promessa. E que, em nome de Jesus Cristo, possamos fruir das bênçãos celestes, toda a bênção de Abraão, Pai. Está escrito, te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas. Rogamos ao Senhor essa promessa para que o Senhor limpe-nos das chagas do pecado. Para que o Senhor nos limpe, Senhor. Como está escrito, quero ser limpo. Que assim seja, Pai. Que a tua palavra nos limpe nesse exato momento, Senhor. Que a tua justiça não seja imputada a nós, Senhor, que cremos em Cristo Jesus. Todas essas bênçãos nós lhe pedimos que o Senhor continue conosco nos estudos. Te agradecemos desde já. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.